Obrigado. Valeu, bicho. Essa fera aí, meu. Aí. Ixi, Vê se tá bom o volume pra você. acaba de chegar aqui do estúdio esse monstro. Ele é um monstro. Esse... Monstro, o cara é legal. Quando eu falo monstro, eu tô elogiando, que o cara é um legal. monstro de conhecimento. Entendi. Deu. A gente fica o tempo todo no ar, Tá agora bom. tá nas redes sociais e já Show. tá no intervalo da rádio, tá? Beleza. Tem água, fica à vontade aí. Estamos ao vivo, o importante é ter o ar. Olha a minha máquina nova. Qual que é essa? Vira mais, eu não tô te... Não era pra mexer. Samsung? Será que tá quebrada? Tá? Não. Deixa eu ver. Às vezes é o piso do chão. Mas ela anda, bicho. Não, mas tem que regular o Ah, o pezinho. tiozinho foi lá, ele instalou pra Regulou mim. e continua. Sim, mas eu ponho a mão nela, ela tá super presa, cara. Eu não sei por que ela pula, caralho. Mas quem instalou a assistência técnica? É, Pegou o telefone do cara? tenho. Liga pra ele. Olha. Eu tô rindo aqui porque barulho Eu de mandei o vídeo pra apartamento. ele. E ele? Lorenzo, barulho, meia-noite e não 40. Eu quero andar, cada patati do Não era pra patatá. mexer Na assim, varanda, meia-noite Não e sei. 40. Obviamente, 20 Não para sei. 1 da manhã. 4 pau. Ele cantando. A faxineira do Enio falou que é velha. Essa máquina já é um modelo que ela não tem mais. Né? Ela é digital. Você já liga pela internet. Quando você está chegando em casa, você liga pela internet. E aí, galera, tipos de youtuber ninguém aguenta mesmo. Pô, legal. Fagundes tem razão, pô. Legal. Fala, galerinha. Tem nosso amigo que conserta a geladeira, dá um jeito nisso. Ó, seu Miguel aqui da... Seu Miguel aqui. Seu Miguel aqui Estamos não inventa. voltando aqui na Play, meio-dia e 34. Estamos também nas redes sociais. Procure aí, Café com Bobagem Oficial. Siga a gente, queremos chegar a 1 milhão. Que não seja no nome no Serasa, né? Peraí, vamos lá. Café com Bobagem. Já estamos de volta aqui na Play para todo o Brasil. Obrigadão aí pela sintonia. Ó, o nosso convidado acaba de chegar. Uma salva de palmas para Rafael Spaca, está aqui com a gente. O Rafael é, sem dúvida nenhuma, o maior admirador dos Trapalhões que existe. O cara que mais conhece sobre Trapalhões em todo o Brasil e tem um trabalho muito legal. Obrigado por você ter vindo, viu, Rafael? Obrigado. Obrigado, mas não começa com essa introdução, Não, que é tem verdade, muito cara que não. se declara alto fã, Eu conheço. Não número existe. 1, Não, e mas- aí fica xingando. Mas cara que conhece como você é muito difícil, né? Você tem um trabalho. Você é um fã de verdade que você fez um trabalho de mais de 10 anos aí, né? A diferença é o seguinte, eu sou muito fã, primeiro, obrigado pelo convite, estou Imagina. muito contente de estar aqui num Eu acompanho. grupo Legal. histórico como os Trapalhões Não, mas também. a gente é café Estão com no leite, mesmo né? patamar. E a única diferença é que, assim, eu decidi colocar a mão na massa. Eu ficava incomodado com a falta de pesquisa, de bibliografia que tinha a respeito dos Trapalhões, e eu resolvi desenvolver a minha pesquisa. Essa é a minha única diferença desses caras que xingam e tal. Eu falo, ó, eu coloquei a mão na massa e você fica aí só xingando. Tacar a pedra é muito mais fácil do que construir, né? Sim, mas é muito difícil o Eu trabalho. queria que ele repetisse essa frase que eu Tá, adorei. calma. Por favor, da pedra. Não é minha. Essa, mas Eu adorei. veio agora. Tacar pedra é muito mais fácil de construir. É lógico. Siga o exemplo desse rapaz, ô! Muito mais fácil, né? Agora, você desde moleque é fã dos Trapalhões. Sim. Desde Que nem criança. todos nós, né? Que era um negócio absurdo no final dos anos 70, eu lembro, que era uma tristeza pra mim, porque a televisão não tinha controle remoto. Então, 7 da noite tinha Trapalhões na Globo e na Record tinha os chips. Era terrível, ficava trocando o tempo todo, que eu gostava lembro. pra caramba. E assim, Trapalhões foram muito heróis, né? Foram muito heróis. Nossa, o que eles fizeram, eu sempre falo isso, né? Que não tem comparação, porque na época que a televisão era muito forte, era o veículo mais forte que tinha no Brasil. Hoje está muito diluído, né? Tem Sim. o público da internet, enfim. Eles eram recorde de audiência, tinham que entregar uma audiência muito forte pro Fantástico, que era a Menina dos Olhos da Globo. Então, por isso que era domingo à noite o programa dos Trapalhões, porque não tinha ninguém que pudesse entregar isso de bandeja pro Fantástico. Faziam 2 filmes por ano, nas férias do meio do ano e no final do ano, para as crianças terem uma atração, para se divertirem durante as férias escolares. Também era uma estratégia de marketing. Foram pro quadrinho,
shows, discos. Eles fizeram tudo que era Fizeram de possível. tudo. E é uma coisa que... E se tivesse hoje, ia ter A podcast internet, também. sim, claro. Agora, tem uma coisa que você falou, os Trapalhões foram pra Globo, não é porque a Globo queria, é porque eles estavam incomodando a Globo. O Boni não gostava dos Trapalhões. Detestava. Só que Ele eles da fala Tupi isso. ganhavam da Globo. É, Ele foi obrigado a contratá-los. o que acontece? Tem uma questão meio divergente aí. Aliás, hoje é aniversário do Boni, né? 86 anos. Olha Beijo só, aí. parabéns. Parabéns. Mais novo que eu. Tá, Muito obrigado. Graças a qualquer Deus. pessoa é mais nova Muito que obrigado. você. Muito obrigado. E O Boni falou isso. Eu vou lançar um livro que eu chamo de Biografia em Primeira Pessoa dos Trapalhões. O Boni me deu uma entrevista. Ele dizia que preferia o humor inteligente do Chico Anísio e do Jô Jô. Soares do que o humor popular dos Trapalhões. Pastelão. Só que os Trapalhões, na Tupi, tirava a audiência do Fantástico, incomodava. E a Globo, já desde aquela época, o que ela fazia? Ela enfraquecia a concorrência. Tanto é que o Renato, quando foi fazer o contrato com a Globo, falou assim, ó, uma das cláusulas era, você não me coloca na geladeira, porque eu sei que você quer me fez tirar, bem, ele é esperto. você me tirar contra Ele é muito gosto. esperto. Ele já chegou esperto, né? Chegou Ele esperto. sempre foi muito esperto. E Foi agora- sempre muito E agora tem uma inteligente. coisa, É demais, né? talvez você não saiba ou sabe. O Carlos Alberto de Nóbrega contou pra gente que na saída dos Trapalhões da Tupi, ele era o diretor do programa. Sim. E eu não sei se você sabe qual foi o epílogo lá, o capítulo final que levou o Didi. Da lente, né? Da, lente, câmera. né? É. Da lente da câmera. Eles É. foram pegar, acho que o Carlos Zara era diretor, ele pegou Sim. uma lente pra usar na novela. E ficou todo mundo esperando. E o Didi pegou e foi embora. Falou, não volto mais, não vou ficar. Tinha salário atrasado, uma série de coisas, mas esse foi o estopim mesmo, porque desfalcou a produção dele, não tinham como gravar, e falou, aqui com essa estrutura não dava. Ele tinha muito medo de ir pra Globo, porque também entendia, já tava aquela questão ele, o Walter Clark, né, Boni e Walter Clark, o padrão Globo de qualidade, e ele já entendia, o Renato entendia que os Trapalhões não iam casar muito bem com a Globo, ele tinha esse medo. Eles foram com muito medo pra Globo. Mas acabou dando muito certo. Foi uma coisa Você sabe que eu lembro? incrível. Você é bem mais jovem. O primeiro programa dos Trapalhões na Globo tinha uma piada que depois virou um meme daqueles primeiros, que tinha o Vanderlei Cardoso, o Sim. WC. Eu lembro. Então, quando você falava banheiro, era o Vanderlei Cardoso. Vou no Vanderlei Vou Cardoso. no WC. Isso foi o primeiro programa dos Trapalhões na Globo. Foi sensacional isso daí. Eu tive, assim, eu conheci o Renato Aragão um pouquinho, o Enio conheceu mais de perto, né? Eu O Enio, gravei 2 quadros com ele lá. você fazia o Jamanta, né? Jamanta vai matar Sandrinha. Eu Isso. fiz o Fernando Henrique, acho, com ele uma E vez. você falou que ele foi super gentil com você, Ah, né? ele era... Eu levei uma câmera, na época não era nem digital. Aí era um quadro que eu fazia o Jumanta, que era uma sátira do Jamanta. Eu entrava e saía, aquelas coisas de pegadinha com dinheiro. Enquanto eu tava em cena, ele tava fora, ele ficava jogando estalinho. Aí eu entrava, ele saía, na hora que eu voltei pra backstage ali, ele falou, aí, Piscite, eu tirei umas fotos suas. Eu tenho umas fotos minhas Tirada que o pelo Renato Aragão. Porra, Ou vale seja, ouro. né? Ou seja, Rafael, tem um monte de gente que fala, você tá tendo, não é um problema, tá tendo talvez um desentendimento com o Renato, você foi na casa dele entrevistar, foi ótima a entrevista que você fez pro livro, só que ele não quer que você faça o documentário. E você falou um negócio outro dia que eu achei muito genial. Você falou assim, quando você vai fazer um documentário de alguém, você tem que ouvir todos os lados, não é só elogio. Tem gente que também tem coisas contra o Renato Aragão, porque ninguém é perfeito. O Ivan é o cara que mais ajudou gente que eu conheço na minha vida. Só que ele já sacaneou muita gente. Então, se você for fazer um documentário dele, Pô, na balança. vão aparecer, tem de vão aparecer tudo. as coisas. De tudo. Aqui, qualquer um, se for fazer um documentário com isenção mesmo jornalística, você vai encontrar coisas boas e coisas ruins. Claro. Minha, sua, De de todo qualquer mundo pessoa. aqui. Pardini, né? Roberto Vamos Carlos. ver. O fato é que tem artista que não aceita muito isso. Né? Crítica, ele gosta de ser... Ele citou o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, o Paulo César Araújo escreveu a biografia, incrível a É a melhor dele. biografia que eu já li na minha Melhor, vida. e super elogiosa. É maravilhosa. E ele se prendeu por o fato do narrar o acidente de trem. Do trem. E aí recolheu a biografia, Eu comprei antes. eu também. Comprei Queimou tudo. E ele é uma espécie de mártir, porque graças a ele o STF fez o Cala a Boca Já Morreu, e agora é permitido você fazer qualquer biografia, qualquer documentário de pessoas públicas. Eu E se se sentir Ele- incomodada... Ele depois não liberou, não houve uma liberação? Não, o que acontece? Nesse dia, em 2016, ele me recebeu para uma entrevista na casa dele, O Renato. o Renato.
me elogiou minha pesquisa, e falei, Renato, os Trapalhões é um tema infinito, eu gostaria de desenvolver mais pesquisas, tanto é que no ano seguinte eu lancei um livro sobre as histórias em quadrinhos dos Trapalhões. Estou fazendo agora uma tese de mestrado a respeito deles, daí ele falou, não, pode vir na minha casa, eu gostei de você é um cara sério e tal. E quando ele lançou a biografia dele, junto com um jornalista chamado Rodrigo Fonseca, a Folha de São Paulo me convidou para fazer uma resenha. Eu li aquela biografia e falei, nossa, tá faltando muita coisa aqui. Ele não narrou tudo. Teve muita coisa que ele maquiou, pulou. Por exemplo, a briga de 83 dos Trapalhões, ele coloca numa linha. Do Demusa lá, do Demusa? Dizendo que era uma briga administrativa, e foi muito mais que isso. Eu fiquei arrasado. Eu lembro que acho que eu tava na 7ª série, fiquei arrasado. Juro, foi um choque. Fiquei arrasado. Ó, nós estamos aqui com o Rafael Spaca, o cara que entende demais sobre os Trapalhões. A gente tá nas redes sociais e também na Play. Vamos tocar música e o papo aqui nosso nas redes sociais não para, tá legal? A gente continua aqui ao vivo Seu com esse Raul, menino. Você tá gostando? Olha, eu gosto muito, que é um menino inteligente, né? Você tira o chapéu pro Renato? Eu tiro o chapéu pro seu trabalho. Tem a idade do meu filho, ele. Não, Ele seu filho tem 60 anos. Não, você não tem 39? 48. Você tira a peruca pro Zacarias ou não? O Zacarias, o Mauro... Eu não tiro o chapéu porque ele é careca. Não, gostei. Mas Tira me o fala, chapéu pro Renato. a Record lá do Rio é onde era Renato Aragão. É isso? Ele vendeu pra Era Record. ali que era feito tudo. Ele sempre conseguiu, né? Ele tem esse dom de negócio, o cara é bom, multiplicar. A Granja Comari, que é da seleção, foi ele que vendeu pra... Sim. Caralho. Eu lembro que tinha um documentário que passou, acho que no Canal Brasil, alguma coisa assim, que conta que quando ele comprou a Granja Comari, que foi um negócio espanto, né? Foi um choque, ele comprou da família Gingley, né? E aquilo chocou principalmente a vizinhança dele, né? O pessoal não aceitava muito que um cara vindo do Nordeste, que fazia um humor popular, tivesse entre eles ali. E ele gostava de esfregar isso na cara. Falava, eu consegui e sou igual a vocês aqui. Se eu quiser, eu compro a de vocês também. Então ele tinha esse... Eu gostava dele assim, desse jeito. Não como tá hoje, que eu acho que tá envelhecendo mal, de querer processar, de querer ameaçar, de querer tolir o trabalho das pessoas. Mas, por exemplo, ele recebeu você na casa dele Em 2016. de maneira gentil, Foi. simpática e tal. Nesse tempo pra cá, Então, eu acho que foi a crítica na Folha. Mas ele mudou com você também? Não é que ele mudou, eu acho que tem duas coisas assim, que é difícil, por isso que quando você foi lá ele recebeu bem, porque assim, artista com artista dificilmente vai ser um tratamento diferente, né? Você tem que ter o parâmetro, quando você tem alguém por baixo, abaixo, na hierarquia. O fato foi isso, assim, que eu acho que ele é muito mal assessorado, muito mal orientado. A mulher dele é a assessora dele? Eu acho que é aí que pega. Não sei a hora que ele usa ela para servir de escudo para as negativas e tudo mais, Pra fazer aquela... mas tem muita coisa que é da cabeça dela e dele, então é uma mesma cabeça os dois. O fato de não dar um depoimento em homenagem a um amigo. Meio-dia e 45 na Play. O Rafael Spaca tá aqui com a gente falando de Trapalhões, dando uma aula de Trapalhões, que é um tema que eu acho que as pessoas que ouvem a Play, pessoal 30 mais aqui, adora, porque Trapalhões são os nossos heróis, né? São os caras que fizeram a infância, a juventude Aquela de todo mundo. Você tinha prova de matemática na segunda-feira. Aí você seu ficava pai, triste seu quando pai acabava ou o a sua mãe vai pro quarto estudar, você ficava só ouvindo. Não vou estudar. E você conheceu dos Trapalhões o Renato e o Dedé. Dedé é demais, né? Dedé é incrível. Dedé é demais. Ele trabalhou com a gente. O Dedé é um cara que eu tenho certeza que ele não sabe o tamanho que ele tem, né? Porque o Dedé, eu acho ele muito humilde, muito simples. Mas você vê como a coisa inverteu. O Dedé era o arrogante dos Trapalhões, ele mesmo fala isso. Que ele era um cara extremamente... não extremamente, mas assim, tinha uma certa antipatia, ele era o cara meio snob e tal. Não pegamos essa fase. Na época do auge dos Trapalhões mesmo, ele gostava de ostentar, ele era um cara que ele diz isso, que mudou muito, principalmente com os tombos que levou, e depois também com a incursão dele na religião, né, na igreja, ele é evangélico e tal, e tornou ele um cara mais
humano. Já o Renato, ele já era um cara que, se você olhava na imprensa, tudo, era um dos caras mais queridos dos Trapalhões, e a coisa inverteu, e hoje qualquer notícia que você lê a respeito do Renato, quando vai ler os comentários, 90% é cara xingando ele. Que louco. Eu queria, a gente estava conversando aqui durante a música, conversando nas redes sociais, queria que você retomasse esse assunto para quem está ouvindo agora pelo rádio. Você estava comentando as mudanças do Renato de um tempo para cá em relação ao comportamento, em especial, no seu caso, com o pessoal da imprensa, né? Uhum. Então eu estava te perguntando se você acha que ele mudou com vocês de um tempo para cá, a maneira de aceitação com a crítica, ou, no seu caso, com quem está documentando ele. Você estava falando das influências, queria que você tomasse. Muda, porque assim, o que eu acho que o artista, um grupo de humor, por exemplo, ele tem que... um dos maiores trabalhos que tem um grupo, ou alguém que faz humor, ou algum artista, é se manter vivo na memória das pessoas. Por exemplo, os Trapalhões acabou, não existe mais. Quando vem algum fã fala assim, eu estou escrevendo uma tese de mestrado a respeito de você, eu acho que o artista devia se sentir vangloriado. Poxa, olha que bacana. Envaidecido, né, cara? Vem aqui, eu te recebo, o que você precisa, tal. Ele não recebe as pessoas. Isso não é só comigo. Tem um monte de gente que já desenvolveu pesquisa e não foi recebido pelo Renato. Mas será que ele é blindado? Vem dele então, isso? A minha experiência conta que ele é blindado. Porque quando eu consegui essa entrevista em 2016, eu fui pelo caminho oficial, via assessoria de imprensa. E como o Renato empregou muito parente, eu entrevistei os parentes também para falar dos filmes e tal. E uma sobrinha dele falou, você conseguiu já falar com meu tio? Eu falei, não. Ele falou, então vai ter um churrasco na casa dele, eu vou chamar ele de canto e falo de você. Ela fez isso, eu consegui entrevistar. Que legal, que menina legal. Então, Foi bem. então, quer dizer, por um outro caminho, ele me recebeu super bem e falou, pode vir hoje aqui. Eu falei, tô em São Paulo, você tá no Rio, e aí eu fui num outro dia. Rafael, só sem te cortar, me fala o seguinte, dá exemplos de pessoas que falaram bem do Renato nessa tua pesquisa. Quase todo mundo. Mas alguns exemplos, coisas que vêm à tua cabeça. Ó, tal pessoa falou isso. Tá. Lucinha Lins fala da questão que ele é um grande artista, tal. Walter Carvalho. Qual que é o Walter Carvalho? Diretor de fotografia, um dos caras mais... Eu acho que é o melhor diretor de fotografia da história do cinema nacional. Ele fez 2 filmes com os Trapalhões, que foi Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que foi um filme que o Renato fez para crítica e foi pior na bilheteria, mas foi um grande filme, porque ele queria rebater os críticos. Sim. Então ele contratou Raul Cortez, Lima Duarte. Foi um filmaço. Tanto é que o Ariano Suassuna fala que foi a melhor adaptação da obra dele, superando inclusive a do Alto da Compadecida do Guel Arraes, que a Globo fez. Isso é verdade, você está falando, viu, meu filho? Você está falando a verdade. Estamos recebendo eu me Ariano. lembro, quando você disse uma coisa dessa, não sabe, eu lembrei. Parabéns por lembrar, viu? Mas foi um grande filme. E o Dedé falou muito bem dele. O Dedé teve... Eu sei com o Dedé, e o Dedé só falou bem. Mas em alguns momentos eu já soube que o Dedé não falou tão bem assim também, né? O que acontece é o seguinte, o Dedé é um dos responsáveis por essa imagem ruim do Renato. Essa é a grande verdade. Em 83, quando eles se separaram, por isso que eu falo isso com propriedade, porque estou fazendo essa biografia deles, e são eles que vão contar a história deles. Eu só coloco o contexto, a data e tal. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as aspas dos Trapalhões na imprensa. Legal. Então eu li mais de 4.000 matérias a respeito deles. Nessa briga de 83, que eles se separam por causa de dinheiro, porque a revista Veja faz uma capa do Renato Aragão, coloca o grande palhaço do Brasil, tal, conta a Granja Comari, conta essas propriedades todas. Eles olham aquilo e falam, não, a gente tá bem, mas ele tá muito melhor que a gente. E aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar e vamos ver se ele consegue, sem a gente, fazer o sucesso que faz. O Renato é surpreendido com esse pedido de separação e fala, tá bom, vocês querem se separar, vamos se separar. Eu vou provar então que sem vocês eu faço o mesmo sucesso. E aí eles começam a produzir o SWAT, né? A SWAT. Ganhei do Dedé, esse filme autografado. Esse é um dos melhores filmes que tem. É incrível. E ele faz a Arca de Noé. Tinha o Sérgio Malandro, Xuxa, né? Xuxa e tal. E fica essa guerra de falar assim, ó, vamos mostrar pra ele, pro Renato,
que sem a gente ele não é nada. E ele queria fazer um filme para falar, ó, vai ser um sucesso e sem vocês também, eu não preciso de vocês três. E aí tem muita briga na imprensa, falando mal. Por isso que assim, é bom ter essa Os dois pesquisa e lados. livro, porque É legal os que dois daí lados. você rememora essas coisas todas, porque não fica com a versão hoje do Dedé, que ele pode contar uma coisa tal, e muitas vezes ele esconde essas coisas, porque ele tem uma relação de amizade, e até de dependência mesmo com o Renato. Então ele não pode entrar em atrito. Então essa foi o primeiro arranhão na imagem do Renato. E quando volta com aquela turma do Didi, ou, quer dizer, quando cria a turma do Didi, já sem o Dedé faz o Comando Maluco no SBT. Que, aliás, foi muito bem de Foi. audiência. Tem outra briga, e o Dedé direto batia no Renato, nesses programas todos de fofoca tal. Sônia Abrão, ele ia no seu programa? Olha, gente, muito boa tarde a todos vocês. Por que você pergunta pra mim se Porque eu tenho que você- responder alguma coisa? Sim. Gente, não é porque eu sou mulher jornalista, eu não sou obrigada. Ele é uma enciclopédia, ele é uma autoridade dos Trapalhões. Gente, boa tarde, eu sou Felipe Campos, gente, e o seu trabalho é genial. Parabéns, viu? Olha, gente, a cinta, quando você coloca na cintura... ela Vamos queima tocar a uma música gordura. aqui. Obrigado, Sônia. Você é demais. Estamos com o Rafael Spaca aqui, ao vivo na Play e nas redes sociais. Você estava falando da briga agora, claro, de 83, que é clássica, é histórica. Eu sou muito fã do Zacarias, mas muito. Eu sou tão fã do Zacarias, eu amo tanto o Zacarias, que ele tem aquele aspecto, pelo amor de Deus, não me comparando com a unha do dedo. Ele era completamente nos bastidores, ele praticamente não falava, né? Ele ficava quietinho na dele, e eu tenho mais ou menos isso. Eu brinco tudo, mas então eu sou muito fã. Eu vou perguntar de uma forma muito respeitosa, claro que você responde do jeito que você quiser, mas, claro, o telespectador vai entender. Se fosse hoje em dia, com as tecnologias, com a ciência, medicações, o Zacarias teria morrido? Pensei que você perguntasse se ele tinha que ter cabelo. A pergunta É que dele. perguntam mais diretamente. Eu gostaria de perguntar mais qual foi a respeitosamente, causa assim. Se fosse hoje em dia, ele teria Os morrido. recursos de hoje? O Zacarias era bissexual e eu consegui não falar diretamente com as pessoas, mas quer dizer, consegui acesso a alguns namorados dele e era uma época que não tinha o que tinha hoje, né? Camisinha, esse coquetel da AIDS, está muito mais avançado. Agora parece que agora vai ter um Mas remédio é um assunto, também. né, Rafael? É um assunto meio assim, nebuloso, né? É porque Sim. esconderam isso, Cobertado, né? né? Na época que ele morreu, a imprensa, até acho que para não chocar os fãs e Muita tudo criança, mais, Também não- não havia essa liberdade que tem hoje. o né? encorajamento até das pessoas Assumirem. isso, né? Você vê que era uma época que o Brasil é um país preconceituoso e naquela época era ainda mais. Então você imagina um cara que trabalhava para as crianças, tinha o público infantil como o seu alvo e dizer ali, Zacarias morreu de AIDS, né? A Globo quis pagar um tratamento para ele nos Estados Unidos naquela época, que era o que tinha de mais avançado, mas ali quando o cara pegava AIDS era quase uma sentença de morte. Era pegar e em poucos meses Cazuza o cara tentou de morria. tudo, né? Exato. O Cazuza foi para os Estados Unidos fazer tratamento e tal, mas era uma coisa muito difícil. Acho que hoje ia usar preservativo não ia nem pegar AIDS, mas se fosse pegar também tem Hoje é os como quase coquetéis como uma e tudo mais. diabetes. Tratamento, Vai né? ter A pessoa vive uma vida normal. É porque, claro, óbvio, pode me corrigir, até peço, por favor, porque uma escola atrapalhada, o Zacarias, o Mauro, ele gravava uma cena, terminava, ele sentava. Ô, Mauro, tá tudo bem? Vamos lá? Vamos. Era mais ou menos exatamente isso. Né? Ele Tinha sentava. Tinha Vamos lá. um camarim especial para ele, porque ele não conseguia gravar. Esse filme que você mencionou, Qual que é esse filme? Uma Escola Atrapalhada, de 90. É um filme que, Supla? Nossa. que os Trapalhões fazem uma participação especial, mas é o pior filme que tem. Mas aquela imagem do Zacarias realmente choca, porque a peruca quase que balança assim na cabeça dele. Ele parece muito magro, o que já começa uma série de especulações na imprensa, ele fica revoltado com isso. Ele não fala, não nega, mas também não assume naquele momento o que estava acontecendo. Ele era espírita, quis fazer um tratamento com ervas, com plantas, essas coisas,
e infelizmente não logrou êxito. Mariah Carey aqui na Play, no Café com Bobagem, 12h56. Tá muito legal o papo com o Rafael Spaca, que sabe tudo sobre os Trapalhões. Muito legal, que é gostoso a gente rememorar, porque tem coisas que ficam... É legal. Você lembra, mas não lembra os detalhes, você sabe todos os detalhes, estão frescos aí na sua memória, né? Ô, Rafael, você viu o documentário do Mussum? O último? É. Eu vi, não gostei. Horrível. Por quê? Que faltou? Quiseram politizar o Mussum não era aquilo. Colocaram até Malcolm X no filme. O Mussum era um cara que era do bar, era aquilo mesmo que a gente via na tela. Era um cara de bem com a vida, intuitivo, não era um cara técnico. Levantando bandeira de nada. Nunca foi. Tanto é que ele brincava com isso, né? Você vê que nos Trapalhões tinha muito disso. É capaz o Renato falava assim, como que é? Eu sou faixa preta. Não sou faixa preta, eu sou todo preto. Legal, Ele brincava com isso. E os negros acabavam que gostavam disso, porque ele, de repente, ele é um cara que dava a resposta e brincava. Eu acho que muitas vezes você pode devolver com uma piada. Uma brincadeira. Não precisa ser com processo, não precisa ser com uma lacração. Você pode... derrubar uma pessoa, um oponente, com uma piada. Ele fazia muito isso nos Trapalhões. Ele brincava, devolvia com o Renato. Engraçado. Eu achava o Mussum. Sou fã dele. Era o cara que, você vê, nessa época dos Trapalhões, eu acho que nunca teve uma medição, mas a criançada, pelo que eu sentia, gostava muito do Mussum e do Zacarias. Eu ia falar disso agora. Eu acho que ele era um dos maiores... Era ele. Eu acho que ele tinha um diferencial muito forte ali, independente do que ele falasse... Ele era espontâneo. Ele era espontâneo, cara. Ele agregava muito. Agora, eu ia te perguntar, fala-se muito que o Mussum se sentia muito injustiçado ali dentro do grupo. Isso existiu mesmo? Não, o Mussum, né, quando em 83 separa, foi um dos caras que mais incentivou a separação. Porque sentia que... a diferença entre os ganhos era realmente muito, muito grande. E ele forçou isso. O grande amigo dele era o Dedé Santana. Mas ele era um cara muito na boa, assim, na parte artística. Ele não tinha, como o Dedé, por exemplo, essa questão de querer dirigir um filme dos Trapalhões. Não tinha vaidade. Não tinha essa vaidade. A única vaidade que ele teve um pouco assim, ciúmes, foi com o Tião Macalé. Ele tinha um certo ciúme do Tião. Mas era um cara muito de boa. Mas tanto ele quanto o Tião, os ciúmes vinha exatamente nisso, porque ele enxergava no Tião um espelho. O Tião era intuitivo como o Mussum. Ele chegava, só a simples presença dele ali fazia rir. Tião Macalé do nojento. O Tião, quando ele chegava, você já ria por causa daquele jeito todo desengonçado dele. A mesma coisa o Mussum, com aquelas roupas apertadas, a barrigona pra fora, a bunda grande atrás. E o público, quando olhava os dois, ria do mesmo jeito. E o Mussum se incomodava um pouco com isso. Mas o Mussum e o Zacarias também eram muito de boa, assim, eram muito tranquilos. A questão mais era o Dedé com o Renato. Nessa briga, por exemplo, o Dedé coloca, a gente vai voltar tudo, mas eu quero dirigir um filme dos Trapalhões, tem que aumentar o nosso percentual aqui de lucro dos filmes, e, essas na verdade, coisas todas. O que eles queriam falar, porque o Renato investia a grana dos filmes, só que praticamente ele ficava com a maior parte da Era quase grana. 100%. Era quase difícil, 100%. sobrava pouco para dividir entre os três. Dos filmes. Sim. Acho que ali... A maior receita do Renato era com os filmes, né? Ele já no programa ele já ganhava mais, porque ele era quase que o dono do negócio. Assim. A piada passava por ele escolhia os redatores. Até isso. Ele comandava tudo ali. A gente ficou amigo de vários redatores no decorrer da vida que trabalharam no Renato, e tinha uma coisa que, assim, ele lia todos os textos, e assim, o desfecho da piada tinha que ser com ele. O engraçado tinha que ser ele. Então, muitos redatores contam pra gente que às vezes tinha uma piada engraçada pro Mussum ou pro Zacarias, a piada ia pro ar, mas o desfecho era com ele. Então era uma coisa dele, ele era o dono do programa. Ele era o dono. E o Ferrugem conta isso também, na época da TV Tupi. O Ferrugem estava ganhando destaque, ele cortou, falou, não, as piadas boas veio pra mim e tal. Os três eram o Dedé fala, eu era a escada dos três, ele fala isso. Mas os três eram escadas do Renato. Sim. Eles tinham que fazer aquilo pro Renato sempre brilhar. Várias aquelas sketches e tal, o Renato sempre saía bem,
Isso cansava um pouco o público. Tem muitas que reclamavam, falavam, já sabia, era previsível, né? Que ele ia se dar bem. É tipo Chegava o Tom e Dedé, Jerry, zoava o Mussum, que daí zoava o Zacarias, aí chegava no Renato e falou, não, o Renato vai se dar bem. Era quase previsível. O Bozo fazia era o herói, isso. né? É. Era o Papalégua. Tem coisas O isso. Bozo fazia isso, Sim. o Bozo era idêntico. Ah, o é a Bozo escola. também, não comparando. Eu lembro que o Wilson Vaz, que trabalhou com a gente, já falecido, Wilson. que fazia o saco do pobre e tal, e ele escreveu vários shows do Chico Anísio, escreveu pros Trapalhões e tal, e tem uma piada dele que eu acho antológica, que eu só descobri que era dele, que ele me contou, que era uma coisa do filme dos Trapalhões no Planeta dos Macacos, que o Didi pegava e ficava fazendo assim, né? O que é isso? Falou, é pelo contrário, Piscite. Eu acho um negócio tão legal, um negócio que me marcou, e era do Wilson Vaz. Ó, estamos aqui com o Rafael Spaca, 1 hora e 2 minutos, a gente faz uma paradinha, vai pro intervalo, já você precisa contar a sua entrevista com o Renato Aragão, e o Robson Ramos, que está no outro estúdio, falou, vocês não deixam ele contar a história do Renato? A gente vai deixar já. Em 2 minutos a gente volta, nas redes sociais a gente não para. Se segura aí, que Ele falou de mim, falou, tem um cara em São Paulo que a gente entrevistar Deixa faz... eu contar na rádio. Deixa. contar, Mas, então, só voltando ao negócio do destaque do Renato, se vocês olharem os cartazes dos Trapalhões, você vê que o nome dele é maior, o rosto dele é maior. Então, sempre os três Coadjuvantes. foram escadas. Eu acho que, não nisso, tá? Eu acho que isso até é bobeira, mas o fato de ser mais generoso no percentual dos filmes, acho que foi uma coisa que mancha, assim, na trajetória dele. Ele queria abocanhar quase 100% dos lucros. E isso... Você tem esse número que depois você vai fazendo, você sabe esse número certinho? Sim. Era vergonhoso. E Os caras falam que era 70, 10, 10 e 10. É mais do que isso? é bem menos para eles, né? É bem Absurdo. menos. Caraca. Tinha gente que achava que era 50 para ele e 50 pro... Já seria bacana. Já seria, mas não. É bem menos. Ô, Rafael, você, voltando um pouquinho, quando você disse que separou e cada um fez um filme, cada um fez um programa, etc., e a imprensa também estava dividida? Ou a imprensa era contra essa separação? Não, porque eu queria saber, assim, a imprensa ficou a favor de que parte, aí, afinal, nessa... A imprensa se deliciava porque o que acontece? Era como uma espécie de guerra fria. Deve pegar fogo o negócio. Porque eles queriam... E tinha uma questão de roubar integrantes da produção de um e do outro para enfraquecer e tal. E eles queriam mostrar quem era o melhor filme. Na separação, começou a pender pro lado do Renato, porque ele foi traído. Chegou os 4 e falou assim, a gente vem no Teatro Fênix, que é onde eles gravavam, onde era Globo e tal, a gente vai fazer uma coletiva. Quando eles chegam lá, os 4, eles falam assim, a gente está se separando. O Renato faz assim, não sabia que ia separar. No dia da coletiva. Ah, não sabia? Ele não sabia. Tanto é que ele tem uma foto dele com uma cara espantada, assim. Chamaram a coletiva para o grupo todo. E ele fala, a gente vai falar aqui e tal. Fala, o que foi? A gente está se separando, a gente vai pegar outros caminhos, não sei o que e tal. Ele fica aquela surpresa. E aí começa a batalha. Criou a Demusa, que era a Dedé, Mussum Já e Zacarias. Já tinha. O pessoal da Demusa que fez a cabeça dos 3 para falar, mostra para ele que sem vocês ele não é nada. E aí vocês começam a reivindicar maior porcentagem, uma série de coisas. Eles tinham grana, né? Lógico. A Globo não sabia também que Também eles ia se separar. E o Tanto é que a programa Globo ficou perdida. nessa época tinha o programa com os 4. Tinha o programa, fica uma reprise, depois a Globo cria um programa chamado A Festa é Nossa, realoca Mussum, Zacarias e Dedé, e o Renato fica fazendo lá. Só que a Globo fica assim, o que a gente faz? Ela tinha receio de se intrometer, para dizer que era uma coisa forçada a volta, e o Beto Carreira é o cara que vai lá e concilia os 4. Ele programa um almoço, sem saber, ele liga para cada um, naquela época não tinha celular, então era o fixo. Fala assim, Dedé, vem aqui almoçar comigo nesse dia, nesse horário. Eu quero falar com você. E fez a mesma coisa com o Zacarias, com o Renato e com o Mussum. Eles chegam lá os 4, eles se separam em agosto de 83. 83. E voltam em março de 84. Só que nesse ato aí, tem essa briga toda. A declaração mais forte, e isso não foi para a imprensa, foi para o cara da produção, que o roteirista do Arca de Noé falou assim, eu já tinha feito o filme, o roteiro, com os 4. O que eu faço agora? Daí o Renato falou assim, no lugar do Mussum, você coloca um macaco. No lugar do Dedé, você coloca um burro. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Tá feito. Nossa. Daí louco, aquilo fica uma... Não, foi muito pesada a briga. E aí eles lançam o filme quase que na mesma data, acho que diferença de um dia.
o público se divide, daí entende, o público vai para esse negócio do lado mais fraco. Tipo, eles ganhavam pouco, Eu não acho que sei o público percebeu, a criança, porque na época eu não sacava que era uma briga. Para mim, o SWAT, na minha lembrança, eu falei, mesmo, o Renato não tava. Você olha aquilo, você sente um vazio, né? Ou você sente que... Mas esse filme é diferente. muito bom, É cara. muito bom. É bom, É muito é. legal. É um dos melhores que tem. Eu adoro. E ele é meio marginalizado, porque não Sim. aparece na filmografia. Você vê que tem... Estamos voltando aqui na Play, 1h07. Café com Bobagem tá no ar, tá nas redes sociais. Siga a gente, Café com Bobagem Oficial. Rafael Spaca é o nosso convidado. Porque o mundo é Play. Pode mandar aqui pra gente o que você quer de sobremesa. É um presente da Play e do Café com Bobagem. E que pergunta você não quer responder? Estamos tocando música boa até as 2 horas da tarde. É o que a Play faz de melhor. Rafael, qual o nome? O grupo tinha outro nome, não tinha? Temusa. Começou Não, com no início. os Adoráveis... Começou Adoráveis Trapalhões. Sociáveis. Não, Os Adoráveis Trapalhões, que é uma criação do Wilton Franco, que a grande estrela era o Vanderlei Cardoso. Naquela época que os cantores iam para televisão. Roberto Carlos, Ronivon. Vanderleia, Ronivon. E a grande estrela dos Adoráveis Trapalhões era o Vanderlei Cardoso. Então era o Vanderlei Cardoso, Ted Boi Marino, Nossa. Ivon Cury e Renato Aragão. O Renato, ele era secundário, assim, era o Coadjuvante. coadjuvante. Aí o Ted sai, que a Globo contrata ele, desfalca, entra a Vanusa, a cantora Vanusa no lugar dele, que era muito parecida fisicamente com o Ted. E tal. Era loira, igual a ele e tal. Eles faziam muita piada com isso. E aí o Vanderlei decide focar só na música. E acaba Os Adoráveis Trapalhões. O Renato pega aquela fórmula, aquela estrutura toda, e dá sequência com os Trapalhões. Quando eles vão para a Record fala assim, não, tem um outro nome, vamos fazer Os Insociáveis. E fica na Record como Os Insociáveis. Que horror de nome. Eles não gostavam. Você disse que a reconciliação deles se deve a essa reunião do Beto Carreiro, mas ao mesmo tempo aí você estava contando que na falta dos três, o Renato sugeriu esse negócio pesado aí. Mas foi nessa reunião? Não foi, não. Então, e aí como é que se deu essa reconciliação? O que acontece? Isso foi durante o processo da separação, que ele falou, tal. Na época, ele ia contratar a Regina Casé, Zilda Cardoso, que fazia Catifunda, lembra? Sim, da praça. Sim, nossa amiga. E o Sérgio Malandro. Iam ser as três pessoas que iam substituir Dedé, Mussum e Zacarias. Acaba não rolando, porque todos eles observam que assim, os quatro estavam na memória afetiva. E era ruim com eles, mas era pior sem eles. Começou a ter uma queda de receita, os filmes foram um fracasso e tal. Foi ruim de bilheteria? Foi. Qual que deu mais? SWAT foi ruim? Qual que deu mais? Bilheteria? Eu sou ruim mas eu acho que foi a Arca de Noé. Eu acho. Só que o que acontece? Dedé, Mussum e Zacarias, eles fazem uma super produção com a Atrapalhando a SWAT e tomam prejuízo. Eles alugam helicóptero, fazem um monte de cena externa, tudo isso encarece o filme e eles são obrigados a voltar àquela estrutura antiga que eles falam assim, o Renato sabe administrar, a gente não sabe. Eles entenderam aquilo. E aí o Beto Carreiro, né, que você falou da pergunta, fala disso, fala assim, se com vocês estava ruim, sem vocês quatro, é pior. Então eles voltam com um salário um pouco melhor na Globo e a porcentagem dos filmes melhora e o Dedé faz essa exigência também de dirigir os filmes dos Trapalhões. Tinha sempre aquele JB Tanco, né, que dirigiu um monte. Foi o maior cineasta deles, o maior. É um cara polonês, né? Ele vem pro Brasil fugido da guerra. Eu sou muito fã dos Trapalhões. Não que nem você, mas eu sou muito fã, cara. O cara era um gênio. Os melhores filmes dos Trapalhões é do JB Tanco. Fotografia, né? Estamos aqui na Play com o Café com Bobagem, Claudinho e Bochecha. Que papo legal aqui com o Rafael Spaca. Ele sabe tudo dos Trapalhões. Rafael, como a gente conviveu muito com o Carlos Alberto, que tem muita história dos Trapalhões, eu não sei se você colocou isso também no teu trabalho. O Carlos Alberto contou um dia pra gente que um dos caras que queria a volta dos Trapalhões era o Boni. E o Boni ofereceu pro Mussum
colocar luz na casa que ele tinha em Angra dos Reis. Você sabia essa história? Não sabia. Eles tinham... O Boni queria? O Boni queria a volta dos Trapalhões. E aí, nessa depois briga? da briga. Ah, tá. E aí o Boni tinha uma casa em Angra, numa das ilhas de Angra, não sei exatamente onde é, e o Mussum tinha casa do lado. E lá não tinha luz nessa época. O Boni falou, se vocês voltarem, eu vou colocar luz na sua casa. Que era um luxo, a coisa mais impossível. Tinha que ir por baixo d'água, Isso é verdade. Era um negócio... Verdade, Boni, ou não é? André, eu gostaria de agradecer a presença desse menino que está aqui. Os Trapalhões, vocês estão falando de televisão brasileira. Vocês estão falando de televisão brasileira, a luz, a câmera, o equipamento. Agora, a reality show não existe. O Big Brother, você não gosta? Isso não é televisão. Isso não é televisão. O que a gente está falando é televisão, é entretenimento. Agora, Big Brother, essas coisas não é televisão. Mas seu filho que faz, pô. Não importa, isso meu filho faz. Então pode falar da luz, dos canos, fica à vontade, você falar. Não fala de reality show, não é televisão, por favor. Ai, ó, o Rafael Spaca tá aqui com a gente. O Rafael pediu um minutinho só pra gente colocar os ouvintes no ar, porque hoje a gente tá fazendo uma perguntas que você não pode responder. E a gente dá sempre um presente pras pessoas. Hoje a gente vai dar uma sobremesa, presente da Play do Café com Bobagem. Tem umas 200 pessoas pra entrar no ar. Vamos lá, velho. Boa tarde, Café com Bobagem. Meninos, olha, uma aí. pergunta que eu não gostaria de responder, que eu acho muito invasiva. A pessoa Verdade. pergunta quanto você ganha, qual é o seu chato. salário. Desagradável. Desagradável. Eu não gostaria de responder. Nem você, E nem o olha, Renato vou Aragão. contar para vocês. Eu ainda continuo esperando a minha sobremesa. Tá bom. Banoffee. Espera. Estou com vontade ainda. Espera Estou que ela- aguardando vocês. É a Lili. Um beijo grande para vocês, Beijo, meninos. Lili. Meninos. Vamos lá. Boa tarde, Café com Bobagem, aqui é Eunice de Guarulhos de novo. Dona Eunice. Agora, uma pergunta que eu não respondo para ninguém que me perguntar é quanto eu ganho. Boa. Não interessa a ninguém, Isso aí. só a mim mesma. Faxineira também. Tá? Beijo, meninos. Sou faxineira tá onde? Búzios, né? Vamos lá, mais gente. Boa tarde, Café com Onde ela Bobagem. mora? Eu sou a Neuza Baiano de São Mateus. Ô, E Nilda Baiana. a pergunta que eu não gosto de responder é falar sobre o meu salário, porque é Sim. tão pouco assim que Tão eu fico grande, sem querer né? falar, sabe quanto que é? Deixa pra lá, E né? o que a sobremesa que eu gostaria de comer é uma torta de limão. Boa. Tem mais um. É do Paulo Guedes. Boa tarde, meninos da Play. Aqui é a Márcia. Oi. Ó, eu e meu marido, ele é muito envergonhado. Ele Sei. tem vergonha de tadinho. falar, mandar áudio. Olha, a gente quer comer um bolo prestígio, Prestígio. tá? E o que eu não gosto, assim, quando perguntam pra mim, é a idade minha, Sei. né? Ó, meu mundo é Play, manda pra cá um prestígio, hein? Da água rasa. Quanto você acha a idade? 62? Ela, 32. Hã? 32. 62. 33. Eu e o Ivan, a gente não gosta de responder o nosso peso. É. Até porque a gente não sabe. O cara Só quando pergunta- vai viajar, tem aqueles negócio que balança que pesa caminhão, né? A gente só sabe O essa hora. cara pergunta quanto que você pesa. Fala, não vou sentar no teu colo, fica tranquilo. 1h14. O Rafael Spaca tá aqui com a gente. Rafael, já ficou pronto o teu documentário? Ele tá na edição? Como é que tá? Não, esse nós trabalho? gravamos, o que acontece? Fizemos na raça. Começamos a gravar os depoimentos. Falta agora Você tem as editar e imagens? vender. Como é que faz Tem com as tudo. imagens? Já tem tudo. Você precisa de Falta uma editar. autorização De quem? Dos de imagens de programas, de filmes? Isso é tranquilo, é só pagar, Você paga. É. Ah, tá. que é muito Mas da caro. Globo, sim, por exemplo. Tem. A Globo também não. Sabe que a Globo tinha, né? Grande interesse em exibir. Mas assim, como é uma espécie de patrimônio da Globo, mas eu fui conversar com eles lá. Teve essa possibilidade. O Canal Brasil, a que é da Globoplay? Globosat, é uma das mais interessadas em exibir o documentário. E a Pra você ter uma Globoplay, ideia. por exemplo. É difícil. É, né? É difícil. Você Eles não fa- tem eles fazem- depoimento do Renato? O Globoplay gosta de fazer documentário da Juliette, da Carol As pessoas Conká. mais importantes. Tem claro. gente São mais. grandes Tem gente artistas na do fila. Brasil, né? Agora, me fala lá da tua entrevista com o Renato. Você foi Vamos na lá, casa agora dele, vai. a sobrinha. Então, Foi na eu casa do tava Renato. fazendo esse caminho oficial de mandar para assessoria e tal. E nos filmes, é só olhar na ficha técnica, ele já empregava sempre muitos parentes, eram continuistas, produtores, uma série de coisas. Entrevistei essas pessoas para entender o cinema dos Trapalhões. E uma das sobrinhas falou, como que tá seu livro? Porque ela tinha me dado uma entrevista faz tempo. Falei, tá indo bem e tal. Você conseguiu entrevistar o tio Renato? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, ó, hoje vai ter um churrasco na casa dele e eu vou falar de você para ele. Então ela driblou a esposa do Renato. Muita gente da família do Renato não gosta da Lilian também. Pra dar a volta nela. Porque ela é muito difícil. É uma pessoa extremamente complicada e ela é uma das pessoas responsáveis por essa imagem do Renato ser tão ruim. Isso é um fato. Eu acho que tudo é
possível de se reverter. O Renato é um gênio, é um cara que encantou milhões de gerações, e essa imagem dele ruim se deve muito ao fato dessa questão da tesourar. Muito filtro, você acha? Muito filtro. É o que eu te falei, estudante, ele cara não recebe, jornalista dificilmente consegue uma entrevista com ele. Existe alguém que você acha que é permitido alguma exceção para algum tipo de caminho ou não? Ou é geral isso? Só pra Globo e imprensa Geraldo, amiga. o Geraldo foi esse ano, né, Geraldo? Boa tarde a todos vocês, Geraldo Luiz, o apresentador Mirdi. Eu falei com a Lilian, ela me deu um café, a gente tomou um café, eu falei, mas foi difícil, você tem razão, viu? Mas, você tem total razão. Eu não quero Tô falando sério. criar briga, não, mas, por exemplo, o Geraldo é um cara que é água com açúcar. Não vai lá fazer uma pergunta sim, aqui. Lógico. Quando eu falo imprensa amiga, é isso, é de chegar lá e... Só elogiar. Fala assim, ó... O Renato cria passarinho, é verdade. ajuda as pessoas. Fala assim, vem cá, e 83, como que foi a briga? Você acha que o Geraldo vai fazer essa pergunta? Não perguntei. Não gosta de briga, A né, Lilian Geraldo? tava do meu lado atrás aqui. Então, é diferente receber um estudante. O Renato tá com quantos anos hoje? Tá chegando a quase 90, né? 8,6, É, né? por aí. 8,5. E ele tá com alguma... Tá devagar? Ele tá no TikTok aí, fazendo... Eu vejo os vídeos com a mulher dele. Quantos roteiros de filme dos Trapalhões? É mais ou menos 4 que não foram gravados? Ou é mais? Que eram pra ter sido feito, mas parou, não vai fazer mais, claro. Ou pode ser que faça. Então, eles estavam numa produção enorme, os Trapalhões morre, o Zacarias morre, e aí chega o Collor, né, quebra a Embrafilme, deu uma atrasada também nos filmes. E aí depois tem a morte do Zacarias e a produção nunca mais foi a mesma. Mas era um processo industrial. Então, foi ótimo. Ele me recebeu muito bem na casa dele, foi um dia incrível e elogiou. Eu falei para ele que ia ter outras pesquisas e tal, mas acho que a ruptura entre mim e ele foi essa crítica que eu fiz na Folha de São Paulo a respeito do livro dele. Que eu falei que não era um livro biográfico, que estava maquiando um monte de coisa e que o que ele dizia ali ele não se aprofundava, ele estava escondendo uma série de coisas. Tal. Ele, inclusive, em 84, ele deu uma entrevista para Playboy e contou uma outra coisa que não foi o que contou no filme, e eu cito isso na matéria. E acho que aí ele ficou bronqueado. Tem artista que não aceita muito crítica. O fato de ser, esse cara é meu fã ou não é? Eu sou fã. Mas eu não sou idiota de falar, o que você está falando aqui não condiz com a realidade, ou é uma outra coisa. Sim. Então eles acham que fã tem que ser uma coisa que puxa saco, camufla, essas coisas todas. Muita gente não entende isso. Tanto é que tem cara que me xinga e fala, mas você é fã e fica detonando os caras? Eu não estou detonando. Só estou contando a história que me contaram. E se essa história não é uma história, ou é uma história agridoce, que tem coisas boas e tem coisas ruins, paciência, mas faz parte do processo de qualquer um. Claro, ser humano, né? Exato. Qual você acha, Rafael, que é a coisa mais legal do Renato, o grande legado dele? Que você acha que o Renato, se não tivesse tido o Renato Aragão, nada disso teria acontecido? Os Trapalhões. Se não tivesse ele, se tivesse na mão do Dedé, Mussum e Zacarias, era um programa que ia durar 1, 2 temporadas. Se não fosse ele, continuo empresarial dele, com a garra, com a determinação, os Trapalhões não iam virar o que viraram. Ele foi o Silvio Santos dos caras. Né, exato, exatamente. É um cara que ele sentava à mesa ali e conversava com a diretoria, com os executivos, com empresários. Ele era advogado, negociava. Ele era advogado. Né? Então ele tinha isso. Tinha o irmão dele, o Paulo Aragão, que também fazia essa função, mas era ele que era o cabeça de tudo ali. Então eu falava, vamos por esse caminho. Então tinha os Trapalhões de uma época tinha a Danone. Ele sentava com os caras lá da Danone e conversava, como que vai ser? E pedalando com a Calói, a poupança nunca dói, Exato. Lembra disso? Isso era sensacional. Era ele que sentava ali. Ele é um cara predestinado, que você sabe essa história, né? Ele teve um acidente de avião que ele poderia ter morrido e não morreu. Não morreu. Né? voltando da faculdade, né? De uns jogos esportivos. Você estava falando uma coisa interessante agora, né? Que ser fã, você vai buscar os prós e contras, e o cara que é o seu ídolo, ele tem que entender também que você está levantando a verdade, né? Uhum. Então, por falar nisso, quais foram os seus desencontros de informação nessa história toda sua com o Carlos Dias? Esse Carlos Dias, ele é o maior caronista que eu já vi na minha vida, na verdade. Quem é ele? Amigo do Robson. É um cara, um bufão,
como que eu posso dizer? Filho aqui? do Zacarias? É filho do Oportunista? É um oportunista. É um cara que, assim, ele brigou com o Renato, e aí quando ele viu que o Renato tava bronqueado comigo, ele quis se aliar ao Renato. Ele me chama de mentiroso sem nunca ter visto o filme. Você vê como que o cara é xarope. Ele fala que o Zacarias é o pai dele. Você vê como Difícil, que esse cara né? É difícil. é louco. É difícil. Se autodeclara fã número 1. Eu acho que o cara que se autodeclara qualquer coisa, pra mim já tá suspeita. E aí, o que ele faz? Pra aparecer, então ele faz uns vídeos na internet antes. xingando. Ele é cineasta ofendendo. mesmo? Então, ele se declara jornalista. Nunca escreveu uma linha na vida. Tá. Ele se declara cineasta. Você já viu algum filme dele? Não, por isso que eu tô te perguntando. Ele se declara humorista. Nunca ninguém riu de uma piada desse cara. Ele, quando fala sério, dá vontade de rir. E quando ele fala engraçado, dá vontade de chorar. Então é um cara... E ninguém nunca viu, invisível. Não, ele vê que assim... O que acontece? Tem o gado dele. Tem um pessoal que me xinga, principalmente, depois que ele começa a me xingar. Que ele começa a me chamar de uma série de coisas e tal. E ele fala sério, então eu começo a dar risada, porque o vídeo dele ele quer ser sério, mas é bizarro. É um cara que é um semi-analfabeto, essa é a grande verdade. E ele junta coisas dos Trapalhões. Então ele tem gibis, ele tem uma série, o acervo dele é grande. Mas é só isso. Se você chamar ele para uma entrevista, não vai sair nada. Um argumento não tem. Não tem, ele não sabe desenvolver um raciocínio. Como é que ele conseguia estar nos bastidores junto ali o tempo inteiro? Não, ele foi uma espécie... Ele chegou a produzir shows dos Trapalhões no interior, no Brasil. Circos, assim. Essas coisas. O Robson Circo faz. Então ele trabalhou com eles nessa área. Não foi pra televisão, ele quis ser um dos integrantes dos Trapalhões. É um cara meio frustrado e tal. Quando o Zacarias morre, ele quis entrar no lugar do Zacarias, mas é uma figura tão menor que não tá nem no filme. Eu falo dele aqui que vocês perguntam, mas é o cara... Entendi, ó. 1h23, estamos aqui na Play, estamos nas redes sociais e vamos continuar tocando música e você pode mandar mensagem pra gente no 11 999 936 451 e a gente tá aqui esperando você. Tony, já chegou a fazer filme com os Trapalhões ou quis fazer? O Tony Ramos já fez? Filme Fez, não com os Trapalhões, fez com o Renato. Com o Renato. No Vício Rebelde. Estão no Guinness como o grupo mais longevo do mundo. Então, Pô, mas quantos anos? Exato. 30 anos? Cara, e outra, eles pegaram Ou seja, o café não uma é era nada, né? próspera pro humor da TV Mais de de 30 algumas anos. décadas que não vai voltar nunca mais, né, bicho? se fosse hoje, Eles, o Chico, o Jô, couberam, o talento deles coube na época exatamente certa para isso, né? o que eu vejo é o seguinte, o Brasil era um país que se orgulhava de levar tudo na brincadeira, no humor e tal. E a televisão sempre investiu muito no humor. Você vê, é o que você falou. A Globo tinha Chico Anísio, teve uma época que tinha Chico Anísio, Jô Soares, os Trapalhões. Hoje, as pessoas se ofendem com qualquer piada. O Brasil virou um povo ranzinza. O Brasil, não o Brasil, parte do povo, mas uma parte bem barulhenta, muito ranzinza. Qualquer coisa que se fala, o pessoal pega no pé. Eu cito sempre o caso da Bruna Marquezine, colocou a fantasia da enfermeira, e a Associação das Enfermeiras reclamaram. Se ela coloca uma roupa de agente funerária, ela consegue sensualizar, porque a mulher é extremamente sensual. Sim. Você vai criar caso com um cara que se veste de índio no carnaval, com um cara que se veste de policial no carnaval. Então, tem uma patrulha muito chata. Eu acho que esse negócio de dar voz pra todo mundo é uma grande bosta. O Humberto Eco falou isso. Um monte de idiota que não tinha voz tá tendo. Isso aí que você tá falando agora, eu fico muito triste e frustrado, porque tem que, claro, você consegue achar, mas você tem que procurar lá no meio da coletânea. Tinha o Criolovil, você colocava o Criolovil pra assistir, aparecia o Mussum fazendo Clodovil. Eu assisti 80 mil vezes, se eu assistir de novo, eu dou risada de novo. Ele, essa câmera aqui, você não me pega. O Brasil é o país da chanchada, da porno chanchada, do humor, das paródias, eu acho que de uma série de coisas, de tirar sarro, de brincar, dos memes.
de você fazer uma brincadeira com seria outra. cancelado, né? Os Trapalhões era assim, tinha identificação porque era aquela piada que a gente fazia com nossos amigos. Claro, é isso mesmo. Era uma isso coisa mesmo. que o cara zoava o Mussum, você fala, churrasco. puta, eu faço isso com o meu Isso amigo. Por isso que tinha uma identificação muito grande com as crianças. Hoje, não ia ter Trapalhões. Pô, você lembra o Faça Humor, Não Faça Guerra, que tinha o Lelé e o Sim. da Cuca? E hoje ia ser o que aquilo ali? Eu acho que assim, as pessoas que se sentem ofendidas é que têm que ser tratadas. Não é quem faz a piada, cara. Porque o preconceito de 90% dos casos está em cada um. Ah, eu me sinto ofendido porque ele me chama de careca. Pô, não tenho que me sentir ofendido. É um problema meu, eu tenho que conviver com isso aí. É uma Entendeu, brincadeira, cara. E é uma brincadeira e é sem maldade. É sem maldade. O diretor ficou sabe? careca. Ué. Os caras zoavam o presidente, zoavam tudo Terra mundo. Ron John Notes aqui na Play, 1h27. Rafael Spaca, nosso convidado. Continua mandando mensagem, 11-999-936-451, sobremesa por conta do Café com Bobagem. Que pergunta você não quer responder? Manda aqui pra gente. Vamos colocar mais gente no ar aqui, Japinha? Vamos lá. Você tem grana pra me prestar? Boa tarde, Rádio Play. Que Deus abençoe vocês, meninos de ouro. Amém, irmã. Amo vocês. Obrigado. A pergunta que eu não gosto que faça pra mim Bom, é: quantos quilos você pesa, hein? Deve pesar 100 gramas, né? Porque eu sempre fui magrinha. Então, Então tá não tranquilo, gosto dessa pergunta. Dela é o contrário da gente. E o que eu queria comer, Você pode. que eu já pedi faz tempo, sempre peço, Valeu. é uma torta de maçã. Essa é uma delícia, hein? Aqui é Silene, São Mateus, Jardim Rodolfo Piranha. Beijos, meus amores, Beijo. amo vocês. Beijo. Boa tarde, Café com Bobagem, Marilúcia do Vale da Cidade de Tiradentes. Bem, o que eu não gosto é que pergunte minha idade, Pô, Marilu, meu você tá salário, novinha. Você tá e bem, muitas meu. e muitas outras coisas, viu? Tá Chato bom. demais. Calma. Principalmente quando... quantos anos você tem? você nasceu quando? Isso. Eu não... Muito chato isso. Beijão, viu, Beijo. Marilúcia do Vale da Cidade de Tiradentes? Tudo de bom pra vocês. Beijo, Um grande amor. abraço. A entrevista aí tá boa, viu? Tá ótimo, né? Vamos lá. Nem Boa pediu tarde, doce. Café com Bobagem. Boa tarde, Boa meninas tarde, lindas. boa Aqui é a tarde. Janaína. A pergunta que eu não gostaria de responder tarde. é assim: qual é a sua idade? Aonde você não trabalha? Quanto você ganha? Isso é desagradável, né? Ó. Para uma mulher, né? Por isso que eu não pergunto idade, eu falo quantos anos faz você nasceu. Isso aí. Ó, 1h28, vamos rapidinho pro intervalo. A gente continua nas redes sociais. Ingressos do Old School Pinball Clube. Tem também troca de óleo da Highway Goodyear e tem um volante em couro presente da Domini Bancos de Couro. 1h28. O programa não para até as 2 da tarde. O Rafael Spaca, o cara que É o sabe Adinão, né? tudo. O que é Adinão? É um Adinê Ele é maior. parecido. O Adinê Um maior. clone. É o Já- Pedro já- e o Adnê, é o irmão do Zé. É Eu já, uma vi, mistura. eu já vi você no Sem Saída. Lembra desse barzinho? Eu tô sem Na saída. Vila cara. Madalena? Faz tempo, hein? É, Faz tempo. Daí eu Me olhei e falei, pô, confundo. Adinão. me confundo. Adinão. Você fica contando as coisas do cara? Não, falei, Muito faz fofoqueiro. tempo. Fica já. entregando E a o cara. mulher do Renato, te deu entrevista? Eu nem quero falar com ela. O que ela vai falar comigo? Ela não Ela é vai falar o nada. que tá fazendo com ele. Tá fazendo. Ah, tá fazendo. Ela criou um Instagram TikTok também é legal. pra me desacreditar. E agora eles estão fazendo um documentário também. A O2 Filmes está produzindo um documentário. Produzido aí também pelo Renato Aragão, pra rebater o meu. Mas o que você quer falar é o seguinte, não é falar mal do Renato Aragão, você é um grande fã do cara, só que você quer falar a contar verdade, a história contar verídica. uma história. É, a história que me contaram. E ele Mas não eu é- acho bom Mas isso. ele não fez nada de absurdamente, não é que todo mundo quer ter essa imagem imaculada, né? Exato, exato. Exatamente. Ó, vamos rapidinho pro intervalo, nas redes sociais a gente não para. Se segura aí. É claro que vamos alongar o assunto aqui é Trapalhões, mas é muito similar à história do Bolanhos, do Chaves, né? Ele também negociava, escrevia, Sim. criava, colocava posicionamento, até luz ele, até luz, e é muito igual assim. A única diferença é que ele trata melhor os fãs e Brasil. pesquisadores. Você vê que tem um monte de coisa do Chaves e ele não fica tesourando. Porque o que eu vejo assim, se fosse você quer montar um restaurante temático. Pô, Renato, eu tô pensando em fazer um restaurante temático dos Trapalhões. Ele não vai te receber nem vai te autorizar. Ah, eu quero fazer um desenho animado dos Trapalhões. Ele não vai te receber nem vai te autorizar. A marca é dele sozinho. A marca por isso que a gente usa Atrapalhada Sem Fim, porque não pode usar os Trapalhões. Mas o fato todo, por isso que eu tô falando, que o artista, assim como o jogador de futebol, morre 2 vezes. Quando se aposenta ou quando é esquecido. Quando tem alguém que quer rememorar, relembrar a trajetória desse cara e
e manter a chama acesa, eu acho que o cara tinha que se sentir lisonjeado. Falar assim, meu, vem, vamos. Pô, já pensou ter um restaurante temático dos Trapalhões? Você tirar lá uma selfie, fala, olha aqui, eu tô bebendo a Cacilde, estou aqui com o hambúrguer do Dedé. É uma coisa muito legal. Lógico. Isso lá fora é visto várias vezes. Eu sempre cito o caso do Pablo Escobar, que é um cara que tem uma história assassino, cruel tal, mas tem uma história incrível. Lá na Colômbia fizeram uma série do Pablo Escobar. Várias. A amante dele já escreveu o livro, a esposa, filhos, o braço direito dele. Cara, não teve problema nenhum. Agora, aqui no Brasil, a gente tem esse negócio de querer processar, de querer criar briga com um cara que tá querendo contar uma história, só isso. Eu tô fazendo um trabalho. Apenas isso. Se teve cara que falou mal dele, ou que teve uma história que ele não gostou, paciência, são coisa, ossos do ofício. O cara tava lá no front e era normal ter alguém que não gostasse e tal, contasse uma história. Né, o Frank, até o mordomo dele, já escreveu biografia. Por que não pode ser assim? É o cara que é idolatrado nos Estados Unidos, mas tem as histórias, né? E não torna isso menor. O cara fica mais humano. Eu acho que esse documentário vai fazer um papel melhor do que o Renato está desenvolvendo agora, que a gente vai humanizar o Renato Aragão. Eu acho que muita gente vai passar a gostar dele depois que vê. Aquela hora a gente falou do negócio de permissão do Roberto, que ele recolheu os livros, mas depois que continuou proibido, não houve uma liberação? Não, esse livro está proibido. Ah, é? É verdade. O que ele fez agora, ele está lançando um livro eu ouvi falar. Que ele conta a história do Roberto através das músicas. No mesmo cara? Mas ele inclusive lançou um livro contando desse processo, desse embate que ele teve com o Roberto Carlos, que chama O Réu e o Rei. Ou o Rei e o Réu, uma coisa assim. Ele falou que o Roberto ia escrever um livro, uma biografia dele, contando tudo, até o acidente, o caramba, porque falaram que ele tá meio quebrado. Não, o Roberto Carlos falou que vai lançar uma biografia. Meio quebrado de grana? Você viu que ele parou o carro sem gasolina, não deve estar bem. Mas aqui também. Só a resposta tá ruim, só a pergunta tá respondida. Carro de 500 pau, tá ruim. Porque ele era milionário, ele tá só rico. Não dá, né? Não, ele não. O Roberto Carlos. Passar a perna nele mesmo. Quando começaram os títulos Didi e tal, Ninja Lili, Didi e tal, ali foi também coisa, sou eu e pronto, definitivamente. Coisa. É outra coisa ali. Isso eu acho que mancha a história dele. Já são filmes que não tem nada a ver com os Trapalhões. E lembrando que a Lívia, na minha opinião, foi muito bem, atuou bem, foi legal. Também ele passa o pano e tudo, né? Foi legal. Tem medo, né? Ele não quer ficar comigo no banco dos réus. Não, a Lívia eu achei legal, mas aí foi o Didi e acabou mesmo ali, foi Qual foi a maior sacramentado. bilheteria? Os Trapalhões, As Minas do Rei Salomão. Grande filme. Lembra da bruxinha lá, a bruxa Vera Seta? Sim. E o cachorro Lupa, que morre. Depois ele é ressuscitado com o pozinho. Tinha a Nadia Lippe, era esse que era a Nadia Lippe? Nadia Lippe? Não, Nadia Lippe... Nadia Lippe é uma menina, começou Nadia Lippe agora, é dos o casamento dos Trapalhões, né? Que ele faz Foi um par em 90, que tinha a Marlene, né? Não, eu lembro. 88. Estamos aqui na Play, 1h35, o Café com Bobagem está de volta. O Rafael Spaca sabe tudo dos Trapalhões, está dando um show aqui com a gente. Porque o mundo é Play. Café com bobagem. Café com bobagem. Rafael. Que você cortou, ele ia falar, ela merecia ganhar um Oscar ainda, ele ia concluir com essa frase da. Mas aí foi Didi e a Luz Azul, então só para concluir, essa foi a fase, é o Didi mesmo e acabou. Ali já faz tempo já. Ali já é um palhaço triste, né? Agora a pergunta que eu não quero. E tem histórias de mulheres no documentário? De que? Do Renato. Casamento, essas coisas? Renato. Até Namoradas. A história que eu contei lá da produção do... Que é a história mais engraçada, na verdade, do filme, que foi assim, toda vez que eu entrevistava alguém, eu ficava naquele papel lá, de jornalista, o cara falava tal,
nunca chorei, nunca sorri com nenhuma história. Mas nessa história dos Trapalhões no Planalto dos Macacos, que é um filme de 76, uma parte é gravada aqui em São Paulo, em Cotia, que tem ainda, até hoje tem um espaço ali de balonismo e tal, e o Planalto dos Macacos tem balões. Adoro esse filme. É um dos filmes mais legais, que é uma sátira, você vê que tudo é brincadeira. O nome é bom, né? Tudo é brincadeira. Na época tinha a SWAT. É humor, é humor. Aí tinha o Planeta dos Macacos, os caras faziam paródia. Me chamaram para fazer o Planeta Os caras falam assim, se você não pode fazer igual, avacalha. Então a gente sempre, o brasileiro sempre avacalhou. E aí nessa produção teve um problema lá, eles tiveram que se hospedar no motel. E o Renato se apaixonou por uma técnica lá da produção do filme, dos Trapalhões no Planalto dos Macacos, e fizeram um sorteio lá porque não conseguiram voltar para o lugar que eles estavam. Era um filme dirigido pelo Tanco. Então falaram assim, o Tanco, como é um senhor, vai ficar num quarto sozinho, não vai dividir com... Igual o Zé também. Com ninguém. Dedé ficou tipo com o Mussum e tal, e essa técnica foi o único caso de uma mulher... Né? Não, mas ela falou mesmo, falou, não, eu vou ficar com o Renato e tal, porque todo mundo ali sabia que eles estavam tendo um caso. Até eu ficaria com ele. E aí, era um motel que era um jardim assim, vários quartos aqui assim, o jardim no meio. E umas luzes verdes embutidas no chão. Nesse dia o Renato experimentou a maconha. Ô, louco. Engraçado você pensar isso. Né? E aquilo não bateu muito bem nele. Que da hora. O rapaz que tava lá falou, vou sair um pouco do quarto para dar mais parecida, tal. E aí ele sai ali e fica surpreso com o Renato querendo agarrar essas luzes embutidas, falando assim, catei o vagalume, catei o vagalume. Siqueira, você sabia isso? Siqueira, você sabia que o Renato tinha fumado um forte? Vocês estão com brincadeira em falar que Renato? Oxi! Não é Renato Gaúcho, não. Oxi! Aragão. Só falta... Vamos falar de coisa boa. Quer dizer, mas foi um ácido, né? O Beck Mamonas aqui na Play, no Café com Bobagem. O Rafael Spaca está aqui com a gente. O programa não para nas redes sociais. Siga a gente, Café com Bobagem oficial. Twitch, Facebook, YouTube, Instagram. A gente está lá em qualquer lugar. Bastante gente mandando mensagem. Queremos dar essa sobremesa de qualquer jeito. Vamos lá, meu Japinha. Boa tarde, Café com Bobagem. Meu nome é Marlene, eu falo de São José dos Campos. Fala, São José. A pergunta que eu não gosto de responder é qual é o meu peso. Eu e o Ivan também. E a sobremesa que eu gostaria de receber é uma torta holandesa. Meu mundo é Play. Beijos. Mais um. Oi, meninos da Play. Aqui é a Ângela do Heliópolis. Então, eu não suporto que vizinho pergunte nada pra mim sobre a minha vida. Onde eu vou, onde eu deixo de ir, o que eu fiz, o que eu deixo de fazer. Claro. Um beijo pra vocês, Café com Bobagem. Eu quero a minha sobremesa, hein? Que tal um quindão bem gostoso, hein? Manda pra velhinha aqui, 80 anos. Mentira. Play FM. Um beijão, meninos do Café com Bobagem. Meninos. Ela tem voz de 30, né? Vai viver 300 anos. Mais um aí, vamos ver. Dalva do Itaim Paulista e sou sempre na sintonia com vocês. Amo Café com Bobagem, amo os locutores todos. Então, a pergunta que eu não gosto de responder é quando chega algumas amigas perguntando sobre minha vida íntima com meu marido. Eu não gosto. Mas tem que perguntar Até porque quem é casado não tem vida íntima, né? Ó, faltam 20 minutos para as duas. Rafael, saiu o teu livro, esse livro que você entrevistou o Renato, já tá nas lojas, como é que é? Chama O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Foi editado pela editora Laços, Vou é de comprar 2016. Hoje Vou comprar hoje esse livro. É bem legal, é um catatal. Você tá falando assim porque ele tá querendo ganhar Não, eu vou comprar, mas eu adoro ler coisas de Trapalhões, O Zé é o cara que tem mais biografias. Eu adoro. Biografia, eu sou... E ano que vem, vou lançar a biografia em primeira pessoa deles, que é esse livro que eu falei, que tem uma entrevista com o Boni, que fala sobre os Trapalhões e tal, faz uma série de revelações, o Mussum... Isso é legal. O que você falou, Boni? Isso é entretenimento, isso que ele falou, você fala, os Trapalhões, Jô Soares, Chico Anísio, isso é entretenimento, isso é televisão, isso é puro entretenimento.
Isso eu gosto. Agora, para dizer, esse menino que é um menino que é brilhante. É legal menino que você é de brilhante. Osasco e tem sotaque carioca. Não, bom, né? é impressão de vocês. Impressão de vocês. É, De maneira show, alguma. Não, de maneira alguma. O senhor foi namorado da minha sogra, viu, seu Boni? Por que, sua sogra? Foi namorado da minha sogra em Eu Osasco. achei que era alguma piada. Então não foi, então não é Não, não foi entretenimento. piada, não. Não é entretenimento. Foi não verdade entretenimento. Pô, mas tua Ai. sogra... Foi. Pô, Sim, senhor. O Pardini é novo, né? É novo. Sogra tem Pô, 108 ele não tá anos. tão Eu tenho muita chão. Você fala bastante de mim no documentário. Zacarias é... Meu Deus, que legal. A Zacarias, a questão é essa questão... O pessoal elogia muito, o cara técnico e tal. Mas a revelação é disso, da morte dele. Que eu acho que é importante falar isso justamente para naturalizar. Dizer que o cara... É a vida dele isso, de ser bissexual. É a natureza dele. E acabar com o preconceito. Quem xinga, quem fala, você tá mexendo com uma pessoa que não pode se defender e tal. Teve muita gente que falou assim, mas você tá falando de uma coisa que já passou. E também não tem nada demais. Você tá falando de uma coisa que já passou. Eu falei, então você não vai para estudar história mais na escola, você não vai falar de Pedro Álvares Cabral, você não vai falar de Dom Pedro, porque já passou. Quer dizer, é uma história que você vai contar, você vai rememorar ele aquilo. Ele escondia porque poderia atrapalhar, mas hoje de você revelar que o cara era bissexual não é um problema nenhum. Ao contrário, você vai ajudar a normalizar isso, acabar com o preconceito. A gente vai falar de uma forma muito respeitosa em relação a isso. E, na tua opinião, quem é o teu favorito, assim, como moleque que gostava dos Trapalhões? Antes de conhecer o Renato. Não, na verdade eu gostava dos 4, assim, de verdade. Eu entendia. Diferente de muita gente que falava assim, o Dedé é sem graça, porque falam que os caras é sem graça. Ele é muito importante, né? Mas eu sempre enxergava uma importância daquilo, assim. Eu enxergava como um conjunto musical. Era muito sabe? bom. De falar assim... Cada um tem o seu, né? Sua graça, sua importância e tal. Mas hoje, assim, estudando e vendo e tal, um cara que eu gosto muito é o Dedé. Por tudo que ele passou na vida, o cara se arrebentou, essa vida muito errática dele. Separou muitas vezes. Sofreu, caiu, se levantou, trabalha até hoje. E hoje é um cara que é extremamente simpático, extremamente gentil com as pessoas. Ele tá super bem, né? De saúde. Sim, tá feliz. Você vê que o cara que tá indo atrás e tal. É um grande exemplo de vida, assim, o Dedé. O Dedé, quando a gente foi gravar um negócio da praça lá no Beto Carreiro, de ficar à noite conversando com ele no restaurante, todo mundo em volta dele, eu falei, caramba, o cara é... Eu assistia de criança e você vê a simplicidade dele com a gente, conversando como... E tem gente que, às vezes, não é nem 10% e... Não. Uma vez, não sei se procede isso, mas eu vi uma história que iam fazer um especial, não sei se era Trapalhões no Império Romano, o que era, e tinham colocado o Mussum como protagonista, como o principal. E aí o Renato Aragão soube que ele não seria o principal. A intenção, disseram que era fazer uma coisa diferente mesmo. E que o Renato Aragão, quando soube, teria mandado desmontar tudo e não foi gravado. Você sabe alguma coisa disso aí? Não sei, não conheço essa história, não. Sônia, é verdade essa fofoca do Pardini, que o Pardini entra... Mentira secreta. Mentira secreta. Por isso que eu tô perguntando. Sônia, eu acho uma falta de respeito com o jornalista. Por que eu tenho que responder se o Mussum era protagonista, antagonista ou ista? O Pardini é uma boa, né? O Pardini é uma boa fonte, Sônia? O Pardini é um grande jornalista que faz a hora do recreio. É um bom jornalista, viu? A Sônia está entrevistada no meu programa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Quando você toma a cápsula de colágeno, ela atua no seu... 1h45, mais gente aqui no nosso WhatsApp da Play, só pra gente fechar. Vamos lá. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Olha. Foi direta. Então, pergunta que eu não queria, eu não gosto de responder, é assim, eu sou casada há mais de 30 anos. Aí algumas pessoas ficam perguntando, e aí, você faria o mesmo caminho? Claro que sim. Pergunta mais chata, né? Sim, com certeza. Claro humorismo. E os novos Trapalhões? Eu quero que você termine falando dos novos Trapalhões, que é uma cacetada. Eu já vi ele falando já. Dos novos, a última versão, que essa é a cacetada. Vocês É um negócio que não deve nem ser feito. Eu já vi ele falando. Nem ser feito isso, na verdade, o que acontece? Acho que
teve muita presepada, né? Depois que os Trapalhões acabaram. Essa questão da turma do Didi foi uma presepada, foi uma coisa que foi ruim. Ele quis fazer os Trapalhões com outros caras, ele disse que não, mas você vê, era o Jacaré, era o Mussum, sim. O Marcelo Augusto era o Dedé, Marcelo Augusto era o Dedé e o Tadeu Melo era o Zacarias. Era exatamente igual. Exatamente, ele falava que não, mas assim, quem conhecia sabia que aquilo era igual. A mesma coisa esse remake do Viva. Diferente é fazer a escolha do professor Raimundo, que eram personagens ali. Os 4 eram palhaços de cara limpa. A exceção talvez do Zacarias, que tinha peruca, etc e tal, mas era uma coisa muito identificada. E a graça acabou na primeira fala, porque ele tava falando um negócio do politicamente correto e tal. Assim que começa esse remake, tá o Dedé e tá o Renato e tá os 4. E aí ele ia falar alguma coisa daquele tempo, ele falou, opa, os tempos são outros, a gente não pode mais fazer isso. E aí vira uma outra coisa, aquilo. Então eles não fizeram, a verve dos Trapalhões não tava ali. O humor. Não pode estar mais. Ácido e tal, não tá. Então ele fala isso, já de cara, ele falou, ó, os tempos mudaram, a gente não pode fazer o que fazia antes. E aí então botam os moleques fazer. Se policiando e tal. Então os Trapalhões era o quê? Era o cara que zoava o padrão Globo de qualidade, então tinha o telefone lá, ele mostrava que tava sem fio, falava, isso aqui não tá ligado. Era o Mussum na banheira, com o pé de pato, ele falava, Mussum, seu pé cresceu. Sim. Era o cabeça de bater bife, era zoar o Dedé, que chamava o Dedé de viado, de uma série de coisas, o próprio Zacarias. Chaminé do avesso, os caras chamavam. Né, passava uma mulher, falava, ô bicho bom, essas coisas todas, então... Eu adorava isso. Da poltrona, bicho bom. Se foi um remake pra ver como que seria os Trapalhões hoje, era pra mostrar que não ia existir. Não dá, né? Ô, Zé, uma pergunta que não dá pra gente deixar de fazer. Vamos falar de você. Oscar Pardini. Não, verdade, vamos falar do cara. Nosso momento Marília tá trazendo um monte de coisa. Eu não sabia desse Império Romano, agora eu me senti ignorante. Não, mas é mentira. É mentira. Ele é uma enciclopédia. Ele é uma enciclopédia. Não é mentira. Vou falar Não, é sério. Você faz um trabalho que exige pesquisa, tá? Uma coisa super competente. E a gente vê o tempo que você está se dedicando a isso, tá? Então, é uma coisa que exige muita competência, dedicação. Você está se dedicando só aos Trapalhões? Você tem alguma outra coisa em paralelo? Ou também pergunto, se depois dos Trapalhões tem plano para fazer outra coisa assim? Ou você vai parar aí? Em documentário. Boa. Porque eu acho que a sua competência não é. Acho que não, você merece ter um outro trabalho além dos Trapalhões para marcar isso aí. Boa pergunta. Eu quero um corte, esse corte. Pergunta do Faustão. Eu quero a pergunta do Faustão é longa, 3 perguntas. 4 perguntas em uma. Eu faço um monte de coisa. Até síndico lá do meu condomínio eu sou agora. Tô fazendo tese de mestrado, porque eu quero ser professor universitário. Não tô nessa aqui, tipo, eu não quis. Fui cair nisso de fazer documentário. Ao mesmo tempo, depois dessa repercussão e dessas coisas que estão rolando, apareceram uma série de convites. Eu estou fazendo também o documentário do Grupo Dominó. Tenho certeza que todo mundo aqui dançou no bailinho do Grupo Dominó. Tem um certo namoro com a Mara Maravilha, que ela também tem o interesse de fazer um documentário. Acho que a história dela é incrível. É tão simpática quanto o Renato. E seria... Você vai descobrir isso. Faz isso, o cara tá em contato. Não, mas eu acho a história dela... Eu gosto desse pessoal meio torto, sabe? O Dominó. A Mara é legal. O Dominó. A crítica musical, ninguém fala do Dominó, da importância. Fala de Chico Buarque, esses caras todos e tal. Mas o Dominó teve a sua importância. Claro que teve. Boy band, né? A mesma coisa a Mara, da apresentadora infantil, a única morena, não sei o quê. Fiquei sabendo que a Mara... Você lembra que tinha a Giovana, que era uma apresentadora infantil? Sim. Que ela era da Tupi, e daí ela foi para os festivais do SBT, e até tem um programa que o Juninho Bill tá com ela. A Giovana era muito bonita, ela era uma menina bem bonita. E aí, quando ela foi pro SBT, que ela ia estourar, chegou a Mara Maravilha e entrou no lugar dela. Pera, mas deixa eu concluir, fala aí. Cantora, tá. E depois eu vou propor que você faça um documentário, mas conclui. Então, tô nessa luta do documentário, não é fácil equalizar. Tem muita gente que a gente negocia e isso é uma coisa muito legal que está acontecendo com esse documentário. Os canais abertos, quase todos estão interessados. Fechados, boa parte dos fechados também, streaming, uma série de coisas, portais de internet também.
Só que é difícil equalizar isso, o interesse artístico com o financeiro, Como com que o você medo do negocia processo. o dinheiro? Isso que é a pior coisa. O medo do processo. Porque tem que colocar. Vai falar de pessoas. Não eu não tenho, mas assim, tem muita gente que fala, putz, será que eu entro nessa dividida com o Renato, etc. Então, isso atrapalha. Por isso que eu acho que tem pouco documentário que vai nessa linha investigativa, porque torna tudo muito moroso. Ao mesmo tempo, é um trabalho, é uma coisa que demanda muito trabalho, que você tem que ficar conversando com um, com o outro, com uma série de coisas. Dentro dessa linha, coisa histórica, assim, uma coisa que eu acho que você tem que, um documentário que você precisa fazer, não tem risco de... Estava conversando ontem, de processo, é o Peter. Não sei se você sabe isso. Qual? O Peter. Peter? É. Pterodáctilo. Pensei que era o Peter Tosh. Como é que você negocia o documentário? De, tipo, já falar, vamos fazer um documentário da sua vida de grana, por exemplo. Você vai ganhar uma porcentagem? Não, na verdade são pessoas públicas que você pode fazer o documentário. Se eu quiser, por exemplo, começar a fazer um de vocês aqui... Sem a gente ganhar nada e sem perguntar nada. Um cara fez agora um da gente, tá? Um cara muito legal. Fez, assim, cara... Ele não para de rir da piada dele. Que ele é muito Ele é bom, é que o Pardini Ele é o maior fã dele. É isso mesmo. É de cada mil ele acerta uma. Ele vai fazer muito tempo. idiota. Ele faz, é igual o Renato, ele fez a piada, ele ri, e ele aplaude. Não, e ele vai posta comentários a alguém falando da piada Ele dele. não para de rir, é legal. Piada da salvação. Oremos. E aí, tá te falando, Rafa, o cara fez um documentário nosso, assim, fez com um monte de gente, assim, não sei se falando bem ou mal, a gente não tem acesso. Mas o cara, um ano trabalhando aí, também sem grana, sem porcaria nenhuma. A gente conseguiu alguns depoimentos de algumas pessoas falando algumas coisas do nosso trabalho. Não sei se é mais chapa branca que a gente não tem nem capacidade de ferrar alguém, mas assim, o cara tá fazendo. Porque são pessoas, são figuras públicas, né? Essa questão do Cala a Boca Já Morreu é isso. Você pode fazer, se a pessoa se sentir ofendida, machucada com alguma coisa, daí ela pede uma reparação na justiça para provar o contrato e tal. Mas a gente tem a liberdade de fazer. Então, por exemplo, se eu quiser fazer do Roberto Carlos, eu posso fazer. Ele não vai gostar? Não vai. Mas eu posso. Você tem o contato do Paulo César? Não tenho. Uma vez eu passei uma mensagem para ele. Mas não é fácil, não, achar ele. Redes sociais, né? Ele tá lançando agora uma série de livros que conta a história do Roberto através das letras da música do Roberto Carlos. O Roberto deveria ser fã desse cara, e acho que tudo é um Pois filme é. só de grana, né? O problema é a mentalidade, na verdade, do cara sentir com a sua vaidade, com o seu ego Ele é muito atingido. blindado, né, Roberto? Sempre foi, né? Eu não vejo problema nenhum de brincar, de se valer. Eu acho que, por exemplo, o Renato Aragão podia ser mais Didi e menos Renato Aragão. Menos Dr. Renato. Sabe? Igual que ele fez lá, processou o Rafinha Bastos por uma piada. Ele podia rebater com uma outra piada. Sim. Né? Agora, um humorista processar um outro por piada... Brincadeira. Então, assim, acaba Fica antipático. Antipático, envelhecendo mal. E a imagem que fica é essa. Fala, pô, o cara... Né, é um cara que podia ser um cara mais simpático, mais acessível, mais... O Chico Anísio tem gente alguma boa. biografia do Chico? Então, também não tem, né? É legal, o Chico deve ter altas histórias. Falta muita coisa. Um monte desses caras mais antigos que a gente conheceu, tinham sempre umas histórias do Renato. Eu não queria conhecer o Renato nem um dia, porque eu sempre queria ter aquele negócio do Didi quando eu era moleque. Conheci um dia, me tratou super bem, quando a gente trabalhou na Globo. Tava tendo um negócio, fizeram uma cidade cenográfica lá, que era... A gente chegou, tinha uma floresta. Uma reunião, a hora que a gente saiu, não tinha mais nada. Não é possível, tinha, sei lá, 20 toneladas de coisa, em 2 horas não tinha mais nada. O Renato ficou conversando com a gente, simpatia, então eu tenho essa imagem. Exato, não tem ninguém 100% mal, ninguém 100% bom. A gente tem várias nuances, né? Tem dia que a gente não tá muito legal, tem dia que não sei o que, a gente comete erro, tem um momento de glória, tem um momento de fracasso, e é entender que a vida é assim, sem querer ameaçar, sem querer processar, porque assim como ele, também estou desenvolvendo um trabalho. Então é tão importante quanto dele, que eu acho, repito, que vai ajudar
Eternizar, né? Não só isso, mas tirar essa imagem meio antipática dele. Sabe? Você ri com uma coisa que ele fez. Muito mais do que errou, é lógico. É que nem o Michael Jackson. Pode falar o que quiser, tem esse lado dele, mas ele é um... Você citou o caso do Michael Jackson, por exemplo. Você viu esse documentário que fala dos caras que foram abusados por ele? Não veio ninguém da família querer. Uma biografia do Renato Aragão que eu nem sabia que existia. Essa que eu falei mal, que ele ficou bravo. Essa aí. Não é muito boa, mas se quiser comprar, compra. Compre o cinema dos trapalhões desse rapaz aqui. É melhor. E tem previsão de quando vai sair o teu documentário? Ano que vem. Ano que vem eu vou lançar o livro aí, né? e vou lançar o documentário. Deixa o seu Instagram, seu canal do YouTube pra galera interagir com você. O Instagram é @RafaelSpaca. Aliás, no último sábado eu escrevi uma carta aberta do Renato Aragão propondo uma... Eu vi, até você me mandou isso. Você me mandou isso. E falar que, poxa, eu sou fã do cara e tal, não tô fazendo isso com a intenção de denegrir, de arrebentar com a imagem dele. Na verdade, eu tô contando uma história que me contaram e é apenas isso. Eu sou um mediador e, por exemplo, essas histórias que eu contei todas aqui não foram uma coisa que eu criei, foram coisas que eu li ou que eu ouvi a respeito do Renato Aragão. E se ele quiser... Uma trégua? Não uma trégua, mas se ele quiser me desmentir, faz o documentário dele e aí a pessoa que assistir cria o seu próprio juízo. Claro. Fala, o filme do Rafael não tem nada a ver, eu tô mais com a versão que o Renato tá contando. Ok. Agora, gastar com advogado, enfrentar juiz... Quantas entrevistas você fez pra repercussão ainda, né? Quantas vai ajudar muito, isso não vou negar. Se ele me processar... Dá uma repercussão. Vai dar muita repercussão. Se ele processar, vocês vão assistir mais ainda esse rapaz, hein? Quantas entrevistas você fez, Rafael, pra chegar a essa conclusão? Do filme? Do filme. 66. 66. É gente pra caramba. O livro, o primeiro, foram 132. Ou seja, são quase 200 pessoas. É muita gente. Ó, Rafael Spaca nas redes sociais, o cara que conhece tudo dos Trapalhões, é fã dos Trapalhões, isso que é o importante. O cara é fã e fez um trabalho legal e as pessoas estão mandando perguntas, estão elogiando, isso é o importante de tudo isso aí. Xingaram muito também? Não, mas ninguém. Pode falar. Ninguém, de verdade, não, ninguém. você vai fazer um documentário, você mergulha só nisso, não dá pra você fazer coisas paralelas. Eu tava fazendo do Dominó, meio que paralelo, claro, já tinha acabado a gravação do... Daí teve a pandemia, mas já tinha entrevistado bastante gente já e vou fazer. Sabe, por exemplo, só uma curiosidade, a Ivete Sangalo fazia parte do fã-clube do Dominó lá na Bahia. É muito legal. Teve Luísa Posse, tem muita cantora que tem o Dominó como umas referências musicais. Dominó! O Pardini também gosta, ele é velho. Ele gosta do dominó na pracinha. Gente, estamos indo embora. Amanhã mais Café com Bobagem na Play. Você volta mais vezes aqui pra conversar mais, tá bom? Fala muito do legal dominó, o papo. Valeu, gente. Vem aí o Robson Ramos.